Olá, seja muito bem-vindo. Vamos começar com algo que ninguém te contou, mas que explica muita coisa da sua vida financeira. Você não lida com o dinheiro do jeito que quer, você lida do jeito que foi programado desde pequeno. E o mais curioso é que essa programação aconteceu quando você ainda nem sabia o que era dinheiro. Incrível, né? Bom, cada frase que você ouviu, cada reação que viu, cada comentário sobre rico é isso, pobre é aquilo, cada briga, cada preocupação que alguém derramou perto de você, tudo isso foi entrando na sua cabeça sem pedir licença. E sem perceber, essas ideias viraram uma espécie de molde interno que orienta você, orienta como você pensa, sente e reage quando o assunto é dinheiro. É como se a vida financeira das pessoas tivessem dois lados. O lado que dá para ver, salário, contas, escolhas, parcelas, compras, e o lado que ninguém vê, mas manda em tudo. Crenças, medos, limites e hábitos que rodam no automático, rodam ali no segundo plano, como a gente fala, né? E é esse lado invisível que faz tanta gente simples trabalhar muito, lutar todos os dias, mas continuar presa ali no mesmo padrão. Não é falta de esforço, é o modelo mental puxando para baixo, sem que a pessoa perceba. Muita gente vive como se tivesse um elástico amarrado no tornozelo. Corre, 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 mas não sai do lugar. E esse elástico quase sempre veio da infância. Talvez você já tenha até sentido isso. Aquela oportunidade que apareceu e você recuou, aquele medo de tentar algo novo, aquele pensamento automático: não é para mim, vai dar errado, vou me enrolar. Não nasceu do nada. Alguém plantou lá atrás e você só continuou seguindo no automático. Agora pensa com calma. Quais frases sobre dinheiro você ouviu a vida inteira? Faça um retrospecto, pense nisso. Quais crenças você carrega sem ter escolhido? Que ideias que nem fazem sentido e te influenciam. Porque é isso que define o quanto você avança, não a sua capacidade, mas o que a sua mente realmente permite. A proposta dessa primeira aula é revelar o que está oculto, é abrir uma fresta na sua mente para que a luz entre, iluminando os caminhos e mostrando que é possível romper velhos padrões. Antes de aprender a ganhar, guardar ou investir, você precisa compreender o que te limita. Porque quando a mente se transforma, todo o restante acompanha. Quando a gente olha para a vida financeira de alguém, é muito fácil focar só no que está aparecendo por fora, né? Ou no que está acontecendo ali às vistas. Quanto ganha, quanto gasta, o que deu certo, o que deu errado. Mas a verdade é que tudo que você vive hoje com o dinheiro é só o resultado final de algo que começou muito antes. É verdade. Lá dentro da sua cabeça ainda. Antes de virar comportamento, antes de virar hábito, antes de virar resultado, tudo começa com uma programação mental que você carrega desde sempre. Pensa numa árvore. O que acontece para todo mundo? O que aparece para todo mundo ali? O que dá para ver logo de imediato é o tronco, as folhas, os frutos. Mas o que realmente sustenta tudo aquilo são as raízes. Aquilo que está escondido. A vida, a sua vida financeira, funciona exatamente assim. As raízes são suas crenças, o tronco são os seus pensamentos, os ramos são as suas decisões e os frutos são o resultado. Se as raízes estão fracas, tortas ou contaminadas, não adianta esperar um fruto bonito, não é verdade? E o mais interessante é que muita gente tenta trocar o fruto, tenta mudar só o resultado, mas continua com a mesma raiz. E é aí que a vida não muda. É o que acontece com pessoas que vivem dizendo: agora eu vou me organizar, esse ano eu junto dinheiro, agora eu aprendo a investir, mas acaba voltando para o mesmo padrão. Não é preguiça, não é falta de força de vontade, é o que a programação interna, aquela programação que foi colocada lá na sua infância, é mais forte do que a intenção.
Se a mente não aceita ser próspera, ela vai sabotar o comportamento sem você perceber. É o que a gente chama de autossabotagem. Às vezes, você até quer melhorar de vida, quer ganhar mais, quer ter mais liberdade, mas por dentro ali, né, existe uma voz dizendo que isso não é para você, que vai dar errado, que é arriscado demais, sabe? Que é coisa de gente diferente de você. E é essa voz que define o limite, até onde você consegue ir, infelizmente. É como tentar acelerar um carro enquanto o freio de mão está puxado. Não vai, né? O motor até faz força, mas o carro não sai do lugar. Agora, respira e pensa. O que você acredita de verdade sobre dinheiro? Isso é importante. Você vê o dinheiro como algo difícil? Como algo que não é para você, por exemplo? Como algo que traz problema? Ou como algo que só os outros conseguem conquistar? Cada resposta sua revela a raiz que está por trás dos seus resultados. Nada muda lá fora enquanto isso não mudar aí dentro, ou aqui dentro, né? Essa aula é o convite para você olhar para essas raízes sem medo. Porque quando você entende o que está programado na sua mente, você finalmente consegue escolher o que quer manter e o que precisa deixar para trás. É assim que a vida financeira começa a se transformar de verdade. Uma coisa que quase ninguém para pensar é que a maior parte do que acreditamos sobre dinheiro não é nossa opinião. Dá para acreditar nisso? Mas é verdade. É herança. A gente repete o que ouviu, copia o que viu e segue o que foi ensinado, mesmo que hoje nada disso faça sentido. E isso acontece porque a mente da criança não filtra nada. Ela absorve tudo como se fosse uma verdade absoluta. E o adulto, que você é hoje, continua funcionando baseado nessas verdades antigas. Pensa em frases que todo mundo já ouviu. Dinheiro não traz felicidade. Quem enriquece é porque fez coisa errada, né? Dinheiro é suado. Pobre não tem vez. O mundo é injusto. Essas frases entram tão cedo que quando você cresce, nem percebe que está vivendo de acordo com elas, com essa programação. Você acha que é o seu jeito de ser, mas na verdade são condicionamentos que alguém colocou em você antes mesmo de você descobrir o que queria acreditar. Isso explica por que tantas pessoas se sabotam sem perceber. Querem crescer, mas têm medo de ganhar mais. Querem poupar, mas gastam sem pensar. Querem oportunidade, mas se escolhem, né? Se recolhem quando ela aparece, se escondem. Porque no fundo existe uma crença escondida dizendo que dinheiro demais é perigoso, que sucesso assusta, que prosperidade cobra um preço. A mente entra em modo de defesa e puxa você de volta para o lugar seguro, mesmo que esse lugar seguro seja a vida complicada que você já vive hoje. E o mais importante, essa verdade aprendida também molda a forma como você vê outras pessoas. Se você ouviu a vida inteira que gente com dinheiro é soberba, toda vez que alguém perto de você prospera, a sua mente acha estranho, ameaça, né? Incomoda. E se incomoda nos outros, incomoda mais ainda quando começa a acontecer com você. Aí você desacelera sem perceber, né? E é assim que a mente te protege, mas também, infelizmente, te limita. Agora, pensa com honestidade mesmo. Quando você lembra do dinheiro ou de dinheiro, qual é a primeira sensação que vem? Aperto? Insegurança? Medo de faltar? Ideias negativas e repetitivas que você nem escolheu? Isso mostra o tamanho da influência das mensagens que você recebeu ao longo da vida. Todos nós passamos por isso. Nessa aula, eu quero te ajudar a perceber isso com clareza. E quando você identifica essas mensagens, você começa a libertar a sua mente delas.
Nada muda enquanto você continuar carregando verdades que não são suas. Mas quando você passa a questionar a vida financeira, finalmente começa a abrir espaço para o novo, que é o que precisa ser feito. E é aqui que a mudança real acontece. Sabe aquele momento em que você está prestes a tomar uma decisão e sente um peso estranho no peito? Quem nunca, né? Uma voz que fala melhor não. E se der errado? Pois é. Muita gente acha que isso é só prudência. Mas na verdade, muitas vezes, é um padrão antigo dominando a sua vida hoje. E o mais doido, esses padrões não nascem de escolhas que você faz. Eles nascem das histórias que você carrega. Tem gente que vive com medo de perder dinheiro, mesmo quando a decisão é pequena. Tem gente que sente culpa quando começa a ganhar um pouco mais, como se não tivesse direito a uma vida mais tranquila. Outros se sabotam sem perceber quando algo começa a dar certo. Arrumam uma forma de voltar ao ponto inicial sempre, né? Ao ponto zero. Não é porque querem, é porque aprenderam lá atrás que melhor não chamar atenção, melhor não arriscar, dinheiro demais dá problema. E o cérebro guarda tudo isso como se fosse uma verdade absoluta. Só que, pensa comigo, como alguém que aprendeu a se encolher vai conseguir construir prosperidade? Hum? Como alguém que cresceu ouvindo que dinheiro é sujo, riqueza é pecado, quem tem dinheiro vira arrogante, vai se permitir crescer sem carregar culpa? Esses padrões são como correntes invisíveis. Ninguém vê, mas você sente. E viver acorrentado é viver pequeno, mesmo tendo potencial para muito mais. E o ponto central é esse. Não é sobre culpar o passado, é sobre entender que ele está dirigindo o seu presente. E enquanto você não pagar ou não pegar, né, o volante de volta, vai continuar repetindo os mesmos gestos, as mesmas decisões e as mesmas travas, achando que é destino, quando na verdade é só programação. Quando você reconhece esses padrões, algo muda de verdade, sabe? Você começa a separar realmente o que é seu, né? Seus valores mesmo, seus objetivos, seus sonhos, do que é emprestado. O medo da família, a falta de confiança da infância, as histórias de escassez, o que você ouviu a vida inteira. E aí nasce uma nova liberdade. A liberdade de escolher consciente. Porque riqueza não começa no bolso. Riqueza começa quando você para de negociar a sua vida com os seus medos. Quando a gente fala de reprogramar o modelo mental, não é papo de autoajuda barata, não. Nem aquela ilusão de que basta pensar positivo e tudo muda. Não mesmo. Isso aqui é vida real. É entender que a cabeça da gente funciona como um terreno. Se você sempre plantou medo, insegurança e crença limitante, né? Você não pode esperar, né, colher oportunidade, coragem, prosperidade. Mas a boa notícia é que terreno dá para revirar. Dá trabalho? Dá. Mas dá resultado também. E esse processo começa com uma coisa simples, mas poderosa: autoconhecimento. É você parar, respirar e olhar para dentro com honestidade e perguntar: de onde vieram essas minhas ideias sobre dinheiro? Por que eu sempre me sinto travado quando surge uma chance? Por que eu acho que não mereço ir além? E você realmente perceber que muitas dessas crenças que não são suas são herdadas. E não tem problema reconhecer isso. Pelo contrário, esse é o primeiro passo para você tomar de volta a direção da sua própria vida financeira. Só que entender só não basta. É preciso praticar, repetir novas formas de pensar até que elas se tornem naturais. No começo, parece estranho. Seu cérebro vai tentar puxar você de volta para o velho padrão, como um elástico, né? Porque ele não foi treinado assim por anos. E é aí que entra, então, a sua persistência. É como aprender um novo idioma. No início trava, erra, dúvida, mas continua.
E um dia você percebe que está fluindo, que já está pensando diferente sem fazer força. Reprogramar a mente é um processo diário. É acordar e decidir que hoje você não vai agir no piloto automático. Hoje você vai escolher uma nova história para contar para si mesmo. Quando uma situação de medo aparecer, e ela sempre aparece, você respira e pergunta: isso é meu ou é do meu passado, hein? Quando vier aquela culpa por estar crescendo, você se lembra: crescer não é pecado, é evolução. E você merece isso. Quando surgir uma chance, em vez de fugir, você conversa consigo mesmo e diz: vamos tentar. Vamos ver no que dá. Eu mereço experimentar um caminho melhor. E é nessa prática constante de transformação, essa prática constante, né, que a transformação realmente acontece. Não de um dia para o outro, mas passo a passo. Como quem afia uma ferramenta até ela ficar pronta para trabalhar do jeito certo. No fim das contas, reprogramar o modelo mental é decidir que você não vai mais viver segundo velhos roteiros. É escrever uma nova narrativa, sua, consciente, adulta, e permitir que ela te leve onde você sempre quis, mas nunca acreditou que podia chegar lá. Pense nisso. Nos vemos na próxima aula.